Juízes capítulo 11, do versículo 4 ao versículo de número 11. Vou ler os versículos pares e peço a ajuda de todos para que leiam juntos os versículos ímpares. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. E disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Muito bem, nós começamos então cantando sobre o nosso desejo de servir ao Senhor, né? O hino 311, ele fala para nós sobre essa disposição de nós, como aqueles que conhecem ao Senhor, têm para fazer a vontade de Deus. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos, né, em áreas. Quais as áreas que as pessoas então podem se envolver? Quais as áreas que nós podemos envolver, né? Quais são as nossas habilidades? Onde eu tenho mais facilidade então para atuar. Mas nesses momentos nós não nos preocupamos então com quem está realmente preparado já para fazer ou para servir ao Senhor, fazer a vontade de Deus. Ou ainda, nós não nos perguntamos o que é que Deus faz para que estejamos prontos para servir naquilo que Ele está então conduzindo para assim ser honrado em nossas vidas. Eu vejo que tudo acontece como um processo, né? Existe um processo que pode ser muito breve, onde Deus está trabalhando na sua vida, em alguma área específica, e aquilo dura um dia, uma semana, um mês, ou isso pode acontecer num período um pouco mais longo, né? Pode demorar alguns anos para você observar que tudo aquilo que te aconteceu era então o agir de Deus para transformar, para poder então lapidar você. Eu vejo que esta ação de Deus, ela pode ser comparada àquilo que acontece numa cutelaria, né? Você vê então que aquele que está ali para forjar, né, para lapidar um pedaço de aço, ele recebe então um aço sem forma, ele esquenta aquele aço, ele começa então a aplicar golpes naquele material que está pela sua temperatura mais fácil de ser moldado, e ele é esquentado, resfriado, para que possam observar então se o formato já está como queriam, se já está da maneira como aquele que está o forjando ali, ele quer, né? Isso pode então demorar, isso pode ser muito breve, né? E o objetivo maior é para que ele possa então, né, vamos fazer aí uma faca, né, que a pessoa possa ter, né? Vai lapidar aquele aço para que ele possa então estar bem afiado, bem moldado, e ele vai servir, para alguns casos, como instrumento, um instrumento de defesa ou até mesmo um instrumento de ataque, né? Ambas as funções, elas acabam sendo complementares aí. E quando eu observo esta ação
do cuteleiro, né, na cutelaria, e com aquilo que Deus faz em nós, eu posso ver que o processo que Deus está trabalhando em cada um de nós, ele é muito semelhante, porque Ele vai nos usar também em algum lugar ou circunstância como uma peça, em certos momentos para a defesa da fé, em certos momentos para o ataque, para nós podermos falar, para nós podermos então levar as pessoas a sair daquela vida que eles estão vivendo, né? Longe do Senhor, estão vivendo em trevas, porque Deus, Ele está então forjando os corações para que as pessoas estejam prontas para servi-lo. Deus está trabalhando no coração de cada um de nós para Ele fazer aquilo que Ele quer através das nossas vidas. Quando eu olho o texto de Juízes, todo o livro que nós temos estudado, nós observamos que os momentos que Israel passa são momentos difíceis pela opressão. Vários são os momentos, né, naquela questão cíclica que o livro tem, né, que eles desobedecem, Deus manda a opressão, eles clamam e Deus traz um libertador para eles. Então foram vários os momentos de dificuldade que Israel então passou por causa da opressão. Nós já vimos eles sofrerem com os midianitas, com os filisteus, agora com os amonitas, que o Senhor então permite que eles sejam oprimidos. Mas há um detalhe que nós precisamos então pensar sobre isso. Por que um povo como este, que já viu o agir do Senhor, que já viu então Deus trabalhar neles, libertá-los, por que é que eles de forma frequente, eles voltam ao pecado? Por que eles voltam cometendo erros iguais aos do passado? Eles repetem, eles voltam à idolatria, eles voltam a olhar para Baal. O que é que então faz com que o povo de Israel ele se comporte desta forma? E eu me recordo então de um texto do Novo Testamento, onde Jesus vai nos contar uma parábola que nós nos fazemos a mesma pergunta, né? O que é que faz um filho que está na casa do pai com todo o sustento sair de casa para ir se alimentar das alfarrobas dos porcos, né? A circunstância que você encontra na parábola do filho pródigo, ela é muito semelhante à circunstância de qualquer pessoa que está vivendo com o Senhor, está em comunhão com Deus, mas de repente ela se afasta para ir se alimentar daquilo que os porcos se alimentam, ou seja, ir para o extremo, para aquilo que é desagradável à presença do Senhor, para viver uma vida de independência, né? Israel, então, ele se aventurou em vários momentos, o povo se aventurou, e eles seguem, então, no caminho da desobediência mais uma vez. Capítulo 10, versículo de número 6, ele nos fala isso, nós já observamos há 2 quartas-feiras atrás, eu vou ler para nós recordarmos. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Então eles voltam, mais uma vez, a fazer aquilo que era mal perante o Senhor. Eles se afastam de Deus e eles voltam a se alimentar daquilo então que não agrada ao Senhor. Mas nós vamos então definir aqui que eles ainda estavam fracos, pensando na circunstância de uma família. Pense comigo então, quando você olha uma criança, a criança está ali se desenvolvendo, né? Ela ainda não tem maturidade. E como é que uma criança ela pode então ser preparada para ela enfrentar os desafios da vida adulta? O que é que acontece com essa criança? Vamos pensar no meu, tá? Colocar o meu aqui no jogo de novo. O Vinícius, 2 anos e meio, ainda tem um bom tempo para chegar à vida adulta, né? O que é que tem que ser feito para ele? Para que ele esteja preparado para enfrentar os desafios da vida adulta. Não estou escutando, seu Nelson.
Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho que ela deve andar. Michelin? Dar. Uhum. Verdade, tem muitos momentos. Uhum. Maturidade, né? É muito importante isso. Então, impor limites, né, às crianças. Saber dizer sim nos momentos certos, mas fazê-las entender que elas precisam de um não em muitos momentos. Como é difícil, né? Às vezes, né? Até ensinar a criança no caminho que ela deve andar não é uma tarefa simples, né? Porque há muito o que passar para eles. Existem muitos detalhes, né? Existe muito a ser, então, passado para eles. E quem é responsável por isso? Os pais, né? Então, os pais ganham um presente de Deus e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade de conduzir aquela criança para que ela possa aprender a como se comportar. Se os pais não estão presentes na vida dessa criança, ela cresce sem nenhum conceito ou ela vai adquirir qualquer conceito que aparecer na frente dela? Ela vai adquirindo, né? Ela vai aprender do jeito dela. Se os pais não trouxerem, como o seu Nelson colocou, uma base bíblica, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar, né? Impor os limites conforme a palavra nos ensina, elas vão aprender. O exemplo, sim, fundamental, exatamente, né? De nada adianta os pais cobrarem, né, ensinarem, se o filho não vê na vida deles, né? É excelente isso. Precisa, então, ter todos esses elementos para que a criança possa ver aquilo acontecendo, né? Nada adianta os pais falarem para a criança, não briguem, e a criança está vendo os pais a todo tempo discutindo, né? Um dos exemplos que a gente pode pôr, né? Então, o pai, né, ou a mãe, né, aqueles que estarão ali responsáveis, às vezes não se tem mais a mãe, não se tem mais o pai, não se tem os dois, então podem ser, nesse caso, os tios ou avós que recebem a guarda, alguém vai ser responsável, né, para cuidar dessa criança, para passar para eles os conceitos de vida, para que ele possa se tornar um adolescente e ele conseguir, então, lidar com as demandas da adolescência, se tornar um jovem e lidar com as demandas de um jovem, e se tornar um adulto, e então lidar com as demandas da vida adulta, não ficar preso na infância, não ficar preso na adolescência, mas ser de fato um adulto, né? E é muito importante, então, nós pensarmos que a vida com o povo do Senhor, a vida com aqueles que servem a Deus, ela é muito semelhante àquilo que nós vemos dentro do lar, né? Ou seja, este cuidado, né, é visto em vários momentos nas Escrituras. Você vê o próprio apóstolo Paulo, quando ele vai mencionar Timóteo, como é que ele se refere a Timóteo? Ele chama Timóteo de filho na fé. Então veja a proximidade que ele tem com Timóteo, porque ele chama Timóteo para viver com ele, né, nas viagens, e isso é ensino, onde ele consegue então transmitir para Timóteo boa parte então daquilo que Timóteo ia precisar para cumprir a sua função no futuro, né? Quando eu volto então e penso em Israel, o que é que eu posso dizer então que falta para Israel para que eles estivessem fortes na fé e eles não voltem à idolatria? Porque o texto de Juízes, ele conta para nós que esse ciclo ele acontece, né? Mas existe algo em especial que acontece com Israel que faz com que eles voltem à idolatria. O que é que eu posso dizer então que auxiliaria Israel para que eles estivessem mais fortes, mais preparados e não voltassem ao pecado? A criança precisa de quem? Dos pais.
Israel talvez estivesse precisando do quê? Um líder, um pai, né? A figura, né, de alguém que cuida, de alguém que está ali à frente. E é muito interessante esse detalhe, porque em todos os momentos ao longo do livro de Juízes, que você observa então Israel voltando à idolatria, é depois da morte do juiz. É quando eles já não estão mais com aquele líder. Pode falar, Micheline. Pode falar. Certo. Uhum. Sim. É. Não a falta de um líder, mas um coração. Faltou um coração voltado para Deus. E é até importante. Uhum. Sim. Aham. Sim. Sim, sim. Mas é interessante nós pensarmos nisso, porque o coração, como diz Jesus, é a fonte de toda a maldade, né? Mateus 19, Jesus nos lembra disso. Mas o próprio Jesus, quando nós olhamos o ministério dele, ele caminhou com as pessoas. Por que ele não deixou elas de lado e simplesmente falou, olha, agora vocês têm que obedecer, tchau, estou indo. Não, ele passou 3 anos com eles. Então nós vemos os momentos onde Deus levantou líderes, e aí para nós chegarmos em Cristo, o grande e maior líder por excelência, não é? Porque nós dependemos de pessoas que nos ajudem até nós alcançarmos certa maturidade. Sim, e outros líderes que o Senhor levanta dentro do povo dele. Então nós precisamos, nós vemos o texto de Romanos, falar para nós que existem pessoas que são fracas na fé. Como nós tínhamos ali o exemplo de Israel, mesmo sendo acompanhado, mesmo vendo os milagres, né? O Senhor realizou grandes feitos ali, né? Abriu o mar, eles passaram a pés enxutos, o Senhor tirou água de rocha, o Senhor mandou o fogo do céu, e mesmo assim, nós vimos então Israel oscilando na fé, né? Então nós temos ali um coração que ainda estava sendo lapidado. Há então um processo nisso, né? E é por isso que é importante nós entendermos a questão do processo daquilo que Deus está fazendo em nós, porque senão nós começamos a definir assim, bom, se fulano começou a frequentar a igreja, então quando ele chegar nesse ponto aqui, ele já tem que estar sem aqueles erros. E quem é que define isso? Não sou eu. Vamos ler um texto para a gente pensar um pouco sobre isso? Marcos capítulo 8, versículos 22 ao 26. Alguém pode ler para nós, por favor? Quem achar pode ler, por favor? Marcos 8, 22 ao 26.
Bem, então Jesus mostra aí a ação de Deus, que muitas vezes ela é um processo, principalmente na formação de discípulos, né? Na formação daqueles que vão servir a Ele. E até um instante, Ele tira de forma parcial aquela cegueira. Por quê? Jesus não tinha poder para tirar ela inteira? Tinha, mas Ele está trazendo uma grande lição, né? Ele está mostrando ali um processo. Os discípulos passam por um processo, então nós precisamos entender isso. A pessoa começa a frequentar a igreja, né? Então depois de 3 meses que ela está frequentando a igreja, ela já tem que estar vendo pessoas normais ou ela vai estar vendo homens como árvores? Quem é que define isso? É Deus. Você vai conhecer pessoas que estão na igreja há muito tempo, que são frequentadores, buscam, professaram a fé, às vezes são líderes, são ativos, e ainda estão vendo homens como árvores. No sentido de que eles ainda estão em processo de mudança, não que eles não se converteram, mas que eles estão em processo de mudança. Existem questões de caráter que Deus está ali lapidando, como aconteceu com Israel. Mas algo interessante, você olha em Atos, quando você olha para a história de Filipe, e Filipe se depara então no deserto com um homem que estava lendo as escrituras, né? Ele estava lendo o profeta Isaías, o eunuco estava ali na sua carruagem, passando então, lendo o profeta Isaías, e quando Filipe chega perto dele, ele pergunta: você entende o que você lê? E o que ele diz? Como eu poderia entender se não há quem me explique? Então ele não sabia o que ele estava lendo, ele estava simplesmente adquirindo um conteúdo, uma bagagem talvez histórica para ele, né? Mas ele não consegue entender se não tivesse Filipe o acompanhando, explicando, até que ele, compreendendo, pudesse então ser batizado para falar que entendeu quem é Jesus em sua vida. Então, o que é que o texto traz para nós aqui nesse momento da história de Israel? Passou um tempo e Israel passou a pelejar contra os filhos de Amon, ou seja, há novamente a dificuldade, e aqui é pela culpa de Israel. Israel é sim culpado. Eles se afastam do Senhor, voltam a fazer o que era mal, e Deus pesa a mão sobre eles, trazendo novamente a opressão. Eles são sim culpados pelo erro. Porém, a desobediência no livro de Juízes, ela se torna nítida, né, o surgimento dela, quando eles não estão sendo acompanhados, quando não há um líder, quando não há alguém que fale para eles: nós vamos vencer fazendo isto, isto e isto. Alguém temente ao Senhor, que vive em obediência a Deus. Então, nós podemos ver no texto que a ausência de líderes em Juízes, ela então é notada nos períodos de idolatria. Eu posso ver com isso que muitas pelejas, né, ou muitos momentos de sofrimento que eu passo, que você passa, por conta dos desejos da carne, eles poderiam ser evitados se você fosse mais acompanhado. Se você tivesse pessoas perto de você, conhecendo as suas dificuldades, conhecendo as suas lutas, conhecendo aquilo que você precisa aprender para que você possa então crescer e naquele ponto, naquele assunto, sair de uma imaturidade, de uma fragilidade para se tornar alguém forte na fé e maduro. Para que você possa, então, em qualquer instante, como Paulo fala em uma de suas cartas, né, estando eu ausente ou presente com vocês, permaneçam firmes, para que você possa permanecer firme, mesmo na ausência daquele líder ou daquele que te acompanha. Porque não necessariamente você precisa que o líder da igreja local ele esteja na sua casa todos os dias da semana, né? Até porque não dá. O pastor não consegue estar na casa de todo mundo, os presbíteros não conseguem estar na casa de todo mundo todos os dias, né? Então o que é que nós temos que fazer? Nós precisamos criar uma rede de acompanhamento. E essa rede de acompanhamento, ela vem com a igreja. Paulo aos Efésios, ele diz então que os líderes, eles estão na igreja para transmitir o conhecimento, para que a igreja crie esta rede de serviço. Então os líderes vão atuar como acompanhantes, né? Discipuladores, parceiros da fé, pais na fé? Sim, é responsabilidade.
Mas a rede de acompanhamento, ela tem que acontecer no corpo da igreja. Todos precisam então entender a necessidade de que alguns fracos precisam ser acompanhados, precisam que alguém olhe para eles com maior atenção, com maior compaixão, maior misericórdia, e assim então eles consigam se fortalecer para não precisar desse apoio constante. Você já deve ter conhecido quantas pessoas deixaram de frequentar a igreja porque eles começaram a se envolver com um erro ou outro, posturas erradas, né? Você conhece pessoas que já vieram à igreja, estavam firmes, trabalhando, de repente, ele peca. Posso citar qualquer linha aqui, né? Ele pecou na área da dependência, bebida, fumo, drogas. E o que é que essa pessoa faz? Ela sabe que ela está fazendo errado. Ela sabe que aquilo vai prejudicar ela. Vai prejudicar o seu corpo, né? O templo do Espírito Santo. Ela sabe que aquilo vai prejudicar o seu testemunho onde ela está. Então o que ela faz? Se afasta. E o que é que a igreja faz nessa hora, muitas vezes? A igreja cuida, abraça, acolhe. O que ela faz? Abandona. É o nosso pecado como igreja, nós temos que corrigir isso. Quantos de nós aqui pode dizer que não tem pecado algum? Há alguém? Não, nenhum de nós, né? Primeira carta de João diz, se alguém diz que não tem pecado, esse está mentindo. Se eu compreendo que eu possuo desejos, pensamentos, falas, muitas vezes são erradas, eu preciso viver a graça de Deus. Isso é viver com compaixão. Eu tenho um irmão que caiu, errou. Tudo bem, ele errou, ele está sofrendo uma peleja por causa disso, ele não foi acompanhado naquele momento, mas e agora? Será que não dá para ajudar? Será que não dá para mudar de postura? Vamos acolher, vamos visitar, vamos orar por essa pessoa, vamos procurar entender o que é que essa pessoa viveu que fez com que ela se afastasse. Porque assim, o início de uma nova mentalidade vai fazer com que a igreja crie de novo uma cultura que não somos nós que vamos inventar, mas que Jesus já trouxe, que é a cultura de um acompanhamento, de parcerias. Quantas pessoas Jesus acompanhou? De perto. Quantos eram os discípulos? 12. De perto, ele acompanhou todos estes, ensinou, repreendeu e deixou a eles uma tarefa para quando ele não estivesse mais junto com eles. É um processo, né? Chamou, ensinou, corrigiu e enviou. Nós, como igreja, precisamos entender isso. Podemos evitar as pelejas, os momentos de sofrimento, ou ajudar as pessoas a evitar isso, se nós começarmos a construir uma rede de acompanhamento, começarmos a viver mais a graça e a compaixão em Cristo Jesus. É interessante, antes de eu passar para a próxima questão, alguém quer comentar sobre isso? Vamos continuar então, que a pergunta que fizemos no começo, né? O que é que Deus está fazendo para então tornar seus servos prontos para agir? Essa é uma resposta que eu vejo que esse texto nos traz. E ele mostra algo inusitado acontecendo na vida de Jefté, que aqui nós temos então um pedido que chega até ele no versículo 6. Alguém pode ler para nós de novo, por favor? Muito bem, então eles estão agora sendo atacados, há uma peleja dos de Amon contra os de Israel, e agora vem então os de Jefté e pedem para os de Gileade, e eles pedem para Jefté. Por que esse pedido ele é inusitado?
Quem veio semana passada e se lembra o que havia acontecido com Jefté na sua família? Alguém se lembra? Jefté foi rejeitado pelos seus. Ele era filho de uma prostituta, e aí os irmãos o expulsam de casa. Eles dizem: você não tem direito aqui conosco. E ele vai então para Tobi, e ele se envolve lá com os levianos, pessoas que haviam também sido excluídas de alguma forma na sociedade. Os homens de Gileade agora estão passando por dificuldades. Eles fazem o quê? Eles vão atrás de Jefté para trazer ele de volta da cidade de Tobi, para pedir para ele: volta, vem nos ajudar. E o que é que ele pergunta? Ele diz o seguinte: o que é que aconteceu? Vocês me mandaram embora e agora vocês querem que eu seja chefe sobre vocês? Nós nos deparamos aqui então com um coração que está machucado pela rejeição que ele viveu, pelas palavras, pelas ações do seu povo e da sua família. E há uma pergunta que já também encaixa naquilo que a Michelin falou aqui para nós, sobre o coração, que eu preciso que você me ajude a pensar. O coração de um pecador é capaz de ser mudado? Sim ou não? Então, Então, o coração do pecador, a partir da ação de Deus, deixa de ser pecador? Pode ser perdoado. Tira um coração de pedra e coloca um coração de carne. Pode ser transformado, né? E aí nós voltamos mais uma vez no quê? Processo. Nós temos algo que começou a acontecer, que vai se completar até o dia de Cristo Jesus, como diz Paulo aos Filipenses. Quando nós não entendemos que o nosso coração está sendo forjado por Deus, está sendo lapidado, que o nosso caráter está sendo lapidado, que Deus está permitindo circunstâncias para nos moldar aquilo que Ele quer fazer em nós, o que é que nós começamos a fazer? Bom, mas o que é isso que está acontecendo? Quem é você para vir falar comigo depois de tudo que você fez para mim? E aí nós começamos, na nossa mente, deixar que o nosso coração pecaminoso, ele tome conta e ele fale, ele direcione. Porque aí o que nós temos aqui num primeiro momento é Jefté falando: vocês é que me abandonaram. Por que é que eu voltaria agora para cuidar de vocês, se vocês me rejeitaram? Muitas vezes a nossa reação é exatamente essa: por que que eu vou agir em prol de alguém fazendo bem para ela, se ela só faz o mal para mim? E isto é o momento que nós não percebemos que Deus está agindo em nossas vidas. Nós entramos em conflito com os nossos desejos. Aquilo que Deus está fazendo, Deus está nos ensinando com aquilo que eu quero que aconteça em minha vida. Quando eu observo na vida de Jefté que Deus está usando as circunstâncias para transformar agora um coração que estava orgulhoso, que fugiu, que está entristecido, que está machucado, em um coração pronto para servir naquilo que Deus quer que ele faça. O coração, ele é transformado de acordo então com a vontade de Deus. Você já imaginou, se você visse então um líder orgulhoso, vamos pegar essa imagem, tá? Um líder orgulhoso, como é que ele ia se comportar no momento que alguém fosse pedir ajuda para ele? Lembre bem, o coração dele é orgulhoso. Se alguém pede ajuda para ele, o que é que ele diz? Não quero te ajudar. Você não me ajudou? Oi? Vamos orar, né? Vamos ver quando que dá para a gente fazer isso, né? Ou seja, não se importa, né? Se esse líder ele é orgulhoso, quando ele é confrontado, como é que ele reage?
Como? Bravo. Vai bater no peito e vai falar assim, que é isso? Quem é você para falar alguma coisa, né? E já começa a crescer, tentar colocar as qualidades, né? É orgulho isso. Se esse líder ele é orgulhoso, quando ele precisa de ajuda, o que é que ele faz? Ele vai atrás dos outros? Não vai. Oi? Se ele se mantiver orgulhoso, ele padece, mas não vai. Ele se isola, mas não ajuda. Ou seja, ele está pensando em quem? Só nele. Jefté passou por uma circunstância muito difícil, ser rejeitado pelo seu povo, ser rejeitado pela sua família, mesmo, como nós falamos na semana passada, ele não tendo culpa nenhuma. Ele não tinha culpa do erro do pai ter se envolvido com uma prostituta e ele ter nascido no meio dessa circunstância. A culpa não era dele, mas ele sofreu as consequências pelo ato, pela escolha do seu pai e da sua mãe que vivia naquela vida. Com isso, ele é rejeitado. E agora ele tem que lidar com essa circunstância de que ele foi rejeitado pelos seus, que agora estão pedindo ajuda para ele de novo. Então vejam que Deus está usando uma circunstância para tratar o coração de Jefté, para levar ele até o lugar onde Deus quer que ele esteja, com o coração que ele quer que Jefté tenha para servir a ele. Por quê? Deus está forjando o coração dos seus servos para que eles possam estar da maneira, no lugar que ele quer, para que ele possa então conduzi-los, para que eles o honrem. É muito importante, então, nós vemos essa sequência, né, daquilo que está acontecendo aqui na história de Jefté. Mas se o coração do pecador é capaz de ser transformado, o que transforma? Ou, quem transforma o coração do pecador? É só o Senhor. É só o nosso Deus que pode transformar o coração do pecador. Então, a partir desse momento que nós vemos então Jefté questionar os homens de Gileade, você vê então a presença de Deus nas palavras deles, a consciência de que Deus estaria com eles, de que o Senhor estaria ouvindo tudo que eles estão conversando. O texto então vem dizer para nós no versículo de número, deixa eu encontrar aqui novamente. Versículo de número 9. Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça. Vejam, as palavras de Jefté e as palavras dos homens daquela sociedade, daquela geração, eles estão trazendo à mente deles o agir de Deus. Se Deus me der então a vitória, então eu vou conseguir ser rei sobre vocês. É isso que vocês estão propondo para mim? E eles então dizem, sim, e o Senhor será testemunha, e Ele nos castigará se nós não cumprirmos com as nossas palavras. Nós estamos vendo aqui pessoas que, apesar de suas falhas, que haviam abandonado a Deus, feito o que era mal perante o Senhor, nós estamos falando de uma sociedade, né? Todos eles estavam vivendo assim, eles estão agora então falando sobre Deus, né? E os irmãos, as irmãs já colocaram aqui, é possível um relacionamento com Deus mesmo sendo feito por um pecador, porque você volta a Deus e Ele perdoa, né? Dona Esther e Eliana colocaram isso para nós, né? Que o Senhor nos perdoa, a restauração dos corações, a reconciliação através daquilo que o próprio Deus está fazendo. Então eu posso encontrar homens de Gileade ou até mesmo Jefté com um coração que agora está sendo tratado pelo Senhor. Isso é visto nas palavras, nas atitudes que esses homens têm, né? Porque a presença de Deus, então, ela é vista nesses momentos que eles estão aqui falando. Se eles dizem, o Senhor vai testemunhar e Ele vai nos castigar se nós não fizermos, eles estão afirmando, o Senhor está aqui conosco. O Senhor está presente aqui. Ele está ouvindo o que nós estamos falando e Ele está concordando, porque se nós não cumprirmos, Ele vai nos castigar.
Aqueles homens, eles sabem então que se Jefté estiver à frente deles, o Senhor estará com eles. Eles se relacionam com Deus. Isso prova para nós que o Senhor está conduzindo eles para um relacionamento. Eles estão ouvindo, eles estão respondendo, eles estão agindo. O que é que Jefté faz no versículo de número 11? Alguém pode ler para nós de novo, por favor? Olha só que interessante. O que é que Jefté faz? Depois que ele se torna rei, né? Ou seja, comandante, chefe. O povo pôs por cabeça, e o que ele faz depois? Proferiu todas as suas palavras perante o Senhor. E o que é isso? O que é falar diante de Deus? Quando ele fala que ele coloca as suas palavras, ele está na presença do Senhor. Ele está falando com Deus. Ele está colocando: Senhor, é isso aqui que eu estou vivendo. É isso aqui que eu ouvi. É isso aqui que eu concordei. É essa a minha proposta. Se o Senhor não estiver à frente, eu sei que isso não vai dar certo. Ou seja, ele busca o Senhor. É um relacionamento que nós vemos ele ter depois que o Senhor lapidou o seu coração para que ele tratasse qualquer mágoa, qualquer orgulho por causa da rejeição que ele tinha vivido. E agora ele se submete à presença de Deus. Quando nós olhamos o Salmo de número 40, versículos 4 e 5, nós vemos então Davi falar sobre uma postura muito semelhante a esta de Jefté, quando nós então temos caminhos para seguir. Alguém pode ler para nós? Salmo 40, versículos 4 e 5. Muito bem, então nós temos aí um trecho onde ele está falando: bem-aventurado aquele que põe a sua confiança em Deus, não é? E este é o caminho certo, nós sabemos disso. Mas por que então Davi continua dizendo que bem-aventurado é aquele que não pende para os arrogantes, aquele que não pende, não segue o caminho da mentira? Porque ele está mostrando então que essas são opções. Existem pessoas que não optam por seguir ao Senhor, os caminhos do Senhor, e vão seguir a arrogância, o orgulho, vão seguir a mentira. E eu te pergunto, por que alguém escolheria o caminho da arrogância e do orgulho e não o caminho do Senhor? Qual é a vantagem? Por que as pessoas seguiriam o caminho da mentira e não seguiriam o caminho do Senhor? Isso. Exatamente. Facilidades. Uma palavra muito boa de a gente colocar aqui. O caminho do orgulho é um caminho que é muito mais fácil, confortável ao coração de um pecador, não é? Você tem erros, você segue o caminho do orgulho, você confronta esses erros? Não. Você tem dificuldades, você segue o caminho do confronto, você precisa quebrar a barreira para você pedir ajuda para alguém? Não, o caminho do orgulho é muito mais confortável, é muito mais fácil ao coração do pecador. Não estou dizendo que ele é o correto e melhor e que vai dar resultado. Não, mas é o mais confortável. O caminho da mentira é o mais fácil de você trilhar do que o da verdade. É muito mais fácil você sair para aí inventando para as pessoas uma vida que você não tem, do que dizer para elas quem você realmente é. A gente não chega para as pessoas e fala para elas: olha, eu sou pecador, eu faço isso, isso, isso. Não. Nós somos bons em criar uma postura, uma fala, uma família, uma estrutura, como se não houvesse problema nenhum, porque é mais fácil, não é? Porque eu não confio nas pessoas para que eu possa contar para elas. É muito mais confortável. Mas é o caminho correto? Não.
Bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que confia no Senhor. E a minha pergunta é: por que é que você confia no Senhor? Se o caminho do Senhor é estreito, é mais difícil e não é confortável, né? Jesus nos diz que aqueles que deveriam segui-lo, eles deveriam abrir mão das suas vontades, tomar a sua cruz para então seguir. Por que é que as pessoas então confiam em Deus? E o versículo 5 do Salmo 40, ele diz para nós, ele nos ajuda a pensar. É interessante que Davi, então, ele está dizendo, né? Bem-aventurados aqueles que confiam no Senhor, não pendem para os arrogantes, não seguem o caminho da mentira. E de repente ele muda, ele fala: olha só como maravilhosas são as suas obras, seus desígnios. Veja que ele está falando de um relacionamento que ele tem com Deus. Por que é que ele deixou o caminho da arrogância? Por que é que ele deixou o caminho da mentira? Por que é que ele agora confia no Senhor? Não simplesmente porque Deus está dando a ele a fé, mas porque ele está vivendo com Deus. Ele está experimentando, quando ele olha o poder de Deus nas maravilhas, nos desígnios sendo concretizados no seu dia a dia. Experiência de vida é relacionamento com Deus. De nada adianta você adquirir todo o conhecimento se você não viver com o Senhor. Não vai mudar em nada, é uma fé morta. Não é? Tiago fala isso para nós na sua carta. Então nós precisamos aprender, entender, o Senhor muda o nosso coração, Ele está nos lapidando para nós sermos conforme aquilo que Ele quer, mas aí nós vamos experimentar. Quantos aqui já não experimentaram a cura? Livramentos, né? Nós estávamos aqui conversando antes, livramentos. Quantos já experimentaram a proteção da mão do Senhor sobre sua família, quando tudo ao redor estava dando errado? Isso é experimentar o relacionamento com Deus. Não que a sua fé ela seja baseada na experiência, porque ela vem da fé que vem pela palavra, mas a fé ela te conduz a uma vida prática. Ela te conduz à experiência. Você vive com Deus todos os dias. Você acordou hoje, Deus estava com você, te dando fôlego de vida, te dando saúde, te dando energia, te dando ânimo, te dando disposição para você seguir e fazer o que você faz na sua rotina. Presença de Deus. É interessante então que o texto mostra para nós isso. Jefté viveu a rejeição, viveu um momento de peleja junto aos de Gileade, e nesse instante Deus usou para forjar o coração deste homem e tirar o orgulho para que ele fosse submisso. E isso é visto quando ele está na presença de Deus, colocando todas as suas palavras diante do Senhor, depois que ele se torna comandante sobre os homens de Gileade. Deus está forjando o coração dos seus servos para que eles estejam prontos para servir no lugar e no momento que Ele quer. O trabalho da cutelaria é pegar o aço, esquentar o aço, martelar o aço, esfriar para ver se já está bom. Se não está bom, o que faz? Coloca de novo. E assim vai, até que fique da forma como Ele quer. Para que eles tenham nas suas mãos um instrumento de ataque ou para defesa, dependendo de como vai ser usado isso, né? O Senhor está fazendo isso com você. Ele te coloca no forno, no fogo, no forno é ruim de falar, né? Mas no fogo, para que você fique maleável, e aí Ele vem ali com aquelas marteladas, está moldando o seu coração orgulhoso, Ele resfria, já está bom? Não, vamos de novo. Para quê? Para que você fique exatamente do jeito que Ele quer para te usar. Então, irmãos, se nós almejamos viver com pessoas no reino de Deus, que estejam fortes e não fracas como Israel em alguns momentos, nós precisamos aprender a desenvolver a rede de acompanhamento. Se nós queremos não só nós estarmos fortes, mas que os outros estejam fortes para que a obra do Senhor aconteça, nós precisamos aprender com Jesus a criar uma rede de parceiros na fé, pais, mães na fé, irmãos de fato.
que pegam a mão uns dos outros e falam assim: não vou soltar a sua mão porque eu sei que você ainda não está forte o suficiente. E essa não é a função única e exclusiva de pastores e presbíteros, é da igreja. Deus está forjando a igreja para que a igreja crie essa rede de acompanhamento. E aí, os corações vão começar a ser lapidados. Como? À luz do Evangelho. Quem é que tem o Evangelho nas mãos para usar? A igreja. E igreja não é só liderança, não é pastor e presbíteros. São todos. Todos conhecem o Evangelho e possuem o poder de Deus para lapidar os corações, que é o Evangelho. Se você estiver disposto a participar desta rede de acompanhamento a qual Jesus nos chama para fazer, você vai precisar aprender a usar esta ferramenta, o Evangelho de Cristo. E assim, nós vamos ver o agir de Deus, restaurando vidas, transformando famílias, porque o Senhor sondará os corações, vai mostrar aos pecadores, a nós, pela palavra, pelo Evangelho, os nossos erros, aquilo que precisa ser corrigido, vai nos incentivar a manter as atitudes corretas e vai nos conduzir para viver conforme a sua santa vontade. Meus irmãos, o que é que Deus está moldando em você? O que é que Ele está te mostrando que você precisa abandonar? Qual tipo de atitude você precisa mudar para você estar cada vez mais preparado para que Deus te use na área, na habilidade que você tem, no serviço onde você está, na vizinhança onde você está, na casa onde você está? Deus está forjando o seu coração para a glória dele. Quero convidar você a se colocar em pé para nós cantarmos o hino de número 67, Coração Quebrantado, e em seguida nós vamos orar ao nosso Deus.